Meus amigos, o que está acontecendo no Santa Cruz, de alguma forma, gera uma grande repercussão negativa e, consequentemente, a desconfiança do torcedor. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês o porquê que a tão sonhada SAF do Santa Cruz pode estar melando e quem vai assumir essa bronca, quem vai assumir o Santa Cruz, quem vai investir, quem vai tentar colocar o Santa Cruz no rumo certo nessa temporada. Vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, vou falar também sobre o Marcos Braz, que ontem no Maracanã, no dia da final do Campeonato Carioca, falou sobre o interesse do Santa Cruz e muito mais aqui nesse vídeo. Você que tá chegando, deixa o like, inscreva-se aqui na Gol, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Meus amigos, olha só, antes de qualquer coisa, né, como vocês já sabem, o Santa Cruz anunciou aí o experiente meia Regis, tá? O jogador de 33 anos foi formado pelo São Paulo, com passagem pelo Corinthians, pelo Cruzeiro, pelo Palmeiras, do Sport, vai reforçar a equipe do Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro. O Regis, como eu disse anteriormente, é formado na base do São Paulo, além desses clubes que eu já citei, já passou aí pelo Bahia, enfim, pelo Guarani, pelo Goiás. O jogador é o primeiro contratado do Tricolor para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. O presidente coral, que é o Bruno Rodrigues, disse que o clube esperava, né, a antecipação do aporte responsáveis pela futura SAF para poder intensificar as contratações. Vamos falar sobre a SAF. No momento atual, a direção de futebol não indicou quantos reforços chegarão para a disputa do Campeonato Brasileiro. A tendência é que mais nomes sejam anunciados durante a próxima semana, já que o Santa Cruz tem até o dia 27 desse mês para poder contratar antes do início do Brasileirão. Tá bom? Então o Regis, 33 anos, ele estava no Remo, né? Ele subiu até com o Remo, chega para poder reforçar a equipe do Santa Cruz. É experiente, né? Mas está em declínio de carreira, isso é fato. Vamos ver se ele consegue pelo menos ajudar o Santa Cruz nessa temporada na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas o que a gente quer falar aqui antes, né? Ontem, lá no Maracanã, o ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ele se fez presente, entre várias perguntas que ele respondeu uma também para falar sobre a equipe do Santa Cruz, e ele confirmou, meus amigos, que foi procurado pela gestão, pelos investidores, mas só que as coisas não andaram. Então, assim, muita gente achando que a notícia que eu dei exclusiva, o GE não deu crédito, uma notícia exclusiva que nós trouxemos aqui na Gol TV, não tinha procedência, mas o próprio Marcos Braz confirmou que realmente foi procurado, que sentou para ouvir o projeto, houve uma negociação, mas que não caminhou. Evidentemente que o Marcos Braz ele não vai dar o papo retíssimo, mas a sensação que eu tive, e evidentemente que é uma sensação minha, não é uma informação, para deixar isso muito claro, é que ele não levou fé. Não levou fé. Se o Marcos Braz ele pudesse ser sincero e objetivo nas palavras dele, eu tenho certeza absoluta que ele falaria o seguinte: olha, rapaziada, eu não levei fé no ponto que eles me passaram, isso aí, eu vou botar meu nome em jogo, sabe? Mais ou menos isso que eu senti nas palavras do Marcos Braz, mas ele disse que viu o projeto, foi apresentado para ele o projeto, mas que até o presente momento ele continua sem clube, então nesse momento ele não vai aceitar nenhum tipo de cargo, né, referente aos novos investidores aí do Santa Cruz. E os investidores, essa é a grande questão que eu quero entrar aqui com vocês, e os investidores que sentaram com o Marcos Braz, nem eles vão ficar mais no comando do Santa Cruz. Né? E isso está gerando uma repercussão, isso está gerando um incômodo, isso está gerando uma preocupação por parte dos torcedores, que em alguns momentos me interpelaram o seguinte: Jonas, tá tudo muito quieto, né? Tá tudo muito quieto. A torcida do Santa Cruz está achando que a SAF já saiu e não avisaram ninguém. Na verdade, os investidores não saíram, eles continuam lá no Santa Cruz. Entretanto, a torcida não estava toda ela errada, não. Porque eles provavelmente já estavam articulando uma saída e uma venda. Não se sabe por qual motivo, não se sabe o porquê dessa mudança, ainda são situações muito mal esclarecidas, né? Mas eu vou trazer para vocês aqui a matéria. Inclusive eu postei lá na rede social, no X, né? Deu 147 mil visualizações essa postagem que eu fiz lá no X, que eu botei o seguinte, ó: o que está acontecendo no Santa Cruz é algo surreal. Um grupo de investidores resolveram comprar 90% do clube, com a promessa de investir 1 bilhão nos próximos 15 anos. Qual a garantia disso? Ninguém sabe. O processo deveria ser concluído agora, entre março e abril, porém, antes mesmo de finalizar tudo, o tal grupo simplesmente decidiu: não queremos mais. E não parou por aí. Eles resolveram repassar suas cotas para outro investidor. E a pergunta que eu faço para você: quem é esse novo investidor? Ninguém sabe. Olha o tamanho da confusão. Um grupo comprou 90% do Santa Cruz por um determinado valor, com a promessa de iniciar investimentos a partir de abril. Só que antes mesmo de abril chegar, já estão repassando suas participações para outra pessoa, para outro grupo. E até agora ninguém sabe quem é, o que pensa e o que pretende fazer com o futebol do Santa Cruz. Sinceramente, ninguém sabe quem é, o que pensa e o que pretende, né, esse novo investidor.
é um roteiro que parece mais um absurdo de uma série de ficção do que uma realidade de um clube de futebol. E é pura realidade. Só essa postagem deu mais de 1.000 curtidas, 33 comentários, 31 retweets também, 147 mil visualizações, meus amigos. E a grande questão que eu vou trazer aqui para vocês, ó, a SAF do Santa Cruz será vendida a outro grupo brasileiro. Cotas de participação societária dos principais acionistas do Cobra Coral Participações serão adquiridas por outro investidor. Mas tá, quem é esse novo investidor? A relação contratual entre o Santa Cruz e o grupo que compunha a Cobra Coral Participações, referente à futura implementação da SAF no clube, acabará em breve. As cotas de participação societária dos acionistas Irã Barbosa, Alexandre Kubitschek, Marcos Bittar e Fernando Vieira Alves, com ele considerado o garantidor financeiro do projeto, estão sendo vendidas a outro investidor. Então a SAF do Santa Cruz já está sendo repassada antes mesmo dela ser consolidada, né? E dizem que essa negociação está de forma avançada para assumir o controle do futebol tricolor. Mas quem é esses investidores, pô? Quem é? Irã, Alexandre, quem é esse novo investidor? Senta com a galera. Fala o porquê que vocês estão saindo. Vocês prometeram dias melhores para a torcida do Santa Cruz. Quem é o novo investidor? Agora, iminente, esse grupo de investidores está em fase final da venda e se prepara para o anúncio formal da saída da operação, que prometia gerar 1 bilhão de investimentos em até 15 anos. Cada um dos integrantes da Cobra Coral Participações receberá pela transferência das ações e ninguém terá mais vínculo comercial no negócio. Enfim, complicado, cara. Complicado. E o Irã Barbosa falou o seguinte, abre aspas, ó. Existem vários grupos de investimento conversando com a gente atualmente e por questões de confidencialidade, a integridade do negócio, não podemos confirmar nem negar nenhuma informação sobre nenhuma transação. Inacreditável, cara. Inacreditável, tá? Ah, meu Deus do céu, que situação, hein? Que situação. Se vendeu o discurso aqui no Brasil de que bastava virar SAF que todos os problemas seriam resolvidos. Se a gente for pegar a grande maioria das SAFs no futebol brasileiro, meus amigos, a única que tá dando certo é a do Bahia, pô. O Vasco entrou numa barca furada danada. Teve um problemão pra poder sair. O Botafogo ainda tá numa barca furada com Textor. Inacreditável. O Cruzeiro, até então, né, se a BH Supermercados ainda tá gerando lucro, mas a partir do momento que ele tiver que escolher entre o patrimônio dele e o clube, ele vai escolher pelo patrimônio dele. E o Santa Cruz, que tinha essa possibilidade de um investimento grandioso, essa galera que prometeu mundos e fundos, apertou a mão ali do presidente e tirou foto, tá repassando as suas cotas para quem? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, existe ônus e bônus nessa relação de venda de um clube tão grandioso, com uma camisa tão pesada como a do Santa Cruz. Só que aqui no Brasil, o que a gente vê, a grande maioria dos clubes se metem em uma barca furada. Porque na concepção deles é muito mais fácil vender para sair do buraco do que efetivamente tentar ali galgar aos poucos e crescer e trabalhar ao longo dos 10, 15 anos para tirar o clube dessa situação. Ou às vezes a situação se torna tão incontornável, ela se torna tão grandiosa que você chega à conclusão que, ó, a gente não vai conseguir, a gente precisa vender para de alguma forma a gente melhorar a instituição e acaba colocando no desespero o clube nas mãos de um monte de gente. Eu espero que a Cobra Coral Participações, da mesma forma que eles se puseram à disposição da imprensa e do torcedor para comprar 90% do Santa Cruz, eles sejam honestos ao ponto de, quando finalizar, chegar e falar, ó, a gente também está repassando aqui porque aconteceu isso, aconteceu aquilo tudo. Há inúmeras especulações, e aí quando os investidores não vêm a público, sentam e colocam em pratos limpos o que está acontecendo, a galera fica conjecturando um monte de coisa que pode ser, né? Então, da mesma forma que vocês colocaram a cara para comprar 90% das ações, senta ali e informa o torcedor. Eu sei que vocês, quando você compra, você não tem que mais, né? Esse é o grande problema. Quando você compra alguma coisa, quando você compra o clube, ele é teu. E você não tem que dar satisfação a nada nem ninguém. Eu acho que isso deve estar passando na cabeça desses empresários. A gente não deve satisfação, a gente comprou. A gente não deve satisfação ao torcedor, tá? E aí a grande questão também Bruno Rodrigues, a culpa é sua também. Não vou passar pano para você não, a culpa é sua também. Porque você, como o gestor social do clube, você deveria ter tido mais zelo e principalmente deveria ter filtrado mais para quem que você estava passando a SAF do Santa Cruz. Pô. Não é possível que você só tá descobrindo agora que essa galera, ou que essa galera só tá descobrindo agora que não vai ter o dinheiro para poder investir agora. E os valores, eles precisam ser muito bem expostos e explicados. Porque imagina, pô, meus amigos, eles pagaram tanto pela SAF do Santa Cruz e agora eles estão vendendo 2 vezes mais. Eles, sem investir nada, eles vão lucrar com o Santa Cruz. Essa é a grande questão. Inacreditável. Quando a gente pensa que os problemas vão ser resolvidos, quando a gente pensa que dias melhores virão, as coisas parecem que estão mais tumultuadas do que a gente imagina. Agora, o que cabe a gente, o que cabe ao torcedor, é efetivamente torcer para que essa pessoa, esse investidor, esse grupo, que assuma
essas cotas possa ser alguém ou algo, né, que pense na instituição, que efetivamente cumpra com a sua palavra. Fato esse que o grupo que está saindo não fez, tá bom? Deixa o like aqui na Gol, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, vídeos todos os dias aqui no canal para deixar você super bem informado. Abraço para você, valeu!